Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Letra Entrevista. A entrevistada de hoje é pedagoga, especialista em contação de história e musicalização e contação de história de literatura infantil e juvenil. Atualmente ela atua como professora na Rede Municipal de Ensino, faz contação de história no Grupo Livrarias Curitiba. Carol Speaker, é uma honra fazer essa entrevista contigo. Obrigada. Carol, para começar, você pode explicar para a gente o que é a contação de história? Então, a contação de histórias como arte, ela é até relativamente nova, é uma arte até relativamente recente aqui no Brasil, conceituado como ato de narrar histórias, né? Então, narrar oralmente, né, histórias, que diferencia da questão da leitura. E qual que é a importância dessa narração, dessa contação de história? É uma profissão relativamente nova, mas a arte de contar histórias, o fato de contar histórias, isso vem desde antes mesmo do ser humano ter a palavra falada ou ter a palavra escrita. Porque o homem lá na caverna ele já fazia inscrições rupestres, ele já estava narrando alguma coisa, ele já estava se dizendo. E o ser humano é o único animal que tem essa necessidade de se contar, né? De se dizer, de narrar, daí a contação de histórias. Eu sempre falo que a gente conta história por natureza. A gente está o tempo todo contando histórias. Eu estou aqui te contando uma história, né? Te contando a história da contação de histórias, né? A gente está o tempo todo narrando. E a importância da contação de histórias dentro do que eu trabalho com contação de histórias, que seria dentro de uma livraria ou dentro da escola, é a questão de divulgar, de difundir projetos de leitura, né? De divulgar a leitura, de divulgar a literatura, o livro enquanto produto e o livro dentro da escola enquanto possibilidade de aprendizado, enfim. E enquanto companhia mesmo, né, que eu particularmente penso que uma boa história pode fazer companhia às vezes melhor do que, enfim. E o que é necessário para fazer essa contação de história? Se alguém quiser, hoje, eu acho que eu posso fazer uma contação de história, o que a pessoa precisa? Ter uma história para contar. É importante ter uma história para contar, né? Quando eu vou ministrar oficina de contação de histórias ou falar para algum público sobre contação de histórias, eu já começo dizendo isso, que todos somos contadores de histórias, e somos mesmo, né? O que vai diferenciar um contador do outro é a performance, né? É o jeito de contar. Eu vou usar o livro para contar, ou eu vou usar um adereço, eu vou usar um figurino, eu vou me caracterizar de uma personagem para contar. Na verdade, isso é que difere a contação de histórias de uma pessoa para outra, mas contadores de histórias somos todos, né? Claro que a gente pode ir aprimorando, a gente pode ir fazendo curso, lendo mais sobre, enfim, se aperfeiçoando enquanto profissão, como qualquer profissional, a gente vai criando meios para achar o nosso jeito de contar, né? Dando contorno para a nossa forma de contar, né? Como que você faz a sua contação de história? Eu tenho uma caixinha onde eu coloco as histórias ali dentro em papéis coloridos, coloco as histórias ali e as crianças sorteiam essas histórias. É uma forma de interação com eles, é uma performance também, né? E aí eu conto, vou alternando entre as histórias de tradição oral e as histórias de literatura, obviamente, né? Dentro de uma livraria a gente está falando do livro enquanto produto e não há mal nenhum nisso, tudo bem, né? O livro é para ser comercializado mesmo, né? A história dentro desse espaço, ela é muito mais assim de sedução, assim, de encantamento para aquela história que, que bacana essa história, ela veio desse livro, desse autor, desse ilustrador. E nesse momento eu aproveito para falar de todos esses profissionais, que eu acho que são extremamente importantes, né? O que a gente pode falar do nome do autor, do nome do ilustrador, falar da editora, né? Na escola eu faço isso também, os pequenininhos lá do primeiro ano, eles já vêm me perguntar quem é o ilustrador, prof? Porque é legal isso também, acho que valoriza, né, o trabalho do profissional, é importante referenciar, dizer que não é uma história minha, é uma história que eu amo, mas não é uma história minha, essa história tem um autor, né, que escreveu essa história, que registrou ali, acho que é importante a gente, né, dar esse e dar esse embasamento para as crianças também, né, para eles saberem onde buscar, né, dessa editora, que legal, eles gostam, assim, né, é bacana. Como você comentou, qualquer um é um contador de histórias, né? Todo mundo que fala, que gesticula, que desenha, está contando uma história. Bem, com meu filho, eu vejo ele sempre vem com alguma história diferente, que não sei de onde que ele tira, né? Às vezes ele acorda falando alguma coisa. E as crianças, eu acho que elas são bastante criativas, né? Inventam. Tem alguma
alguma história de alguma criança que contou pra ti que você achou interessante? Tem uma situação legal que aconteceu quando eu fazia estágio para a faculdade. Vamos fazer estágio num espaço educacional não convencional. Então a gente foi numa creche domiciliar. Então, tinha crianças de várias idades e aí fizemos todo um projeto. Não, vamos falar sobre a Chapeuzinho Vermelho. Então, pegamos todas as versões de Chapeuzinho Vermelho, a gente com o olhar adulto para a criança, né? Vamos trabalhar a Chapeuzinho. Pegamos várias versões, e Chapeuzinho Amarelo, e narrativa visual, e os Chapeuzinhos coloridos, enfim, o Laço Verde, uma série de questões. E chegamos lá toda pronta já para contar as histórias e as crianças curtiram o lobo. Cara, daí eles curtiram o lobo, não tinha como a gente continuar com a Chapeuzinho. A gente teve que refazer o projeto todinho de um dia para o outro, né, selecionando todas as histórias em que aparecia um lobo e trabalhamos, o personagem foi o lobo. Ficou uma história que me marca muito, assim, falando de histórias, porque é isso, às vezes a gente quer contar para a criança uma coisa que a gente acha que é interessante, mas a gente às vezes não se dá conta de que o que é interessante para aquela criança naquele momento. Hoje a gente tem, as crianças têm acesso muito fácil à internet, né? Elas mesmas têm seu tablet, seu celular, ou pegam os celulares dos pais, né? Vêm no computador dos pais, e elas estão o tempo inteiro vendo os personagens, né? De desenhos, ou youtubers, né? Tu acha que isso interfere de alguma forma a forma como vocês estão contando a história? Às vezes elas não querem saber daquela historinha, mas querem saber de uma história que acontece com a Peppa Pig ou, né, com algum personagem assim. Eu acho que sim, eu acho que existe isso, mas eu acho que também cabe a gente que está contando história, o mediador, seja lá o contador de história, o professor, o pai, o adulto que está com a criança, por isso mediador, de mostrar outras coisas também, porque a gente não vai gostar daquilo que não conhece. Então, eu acho que cabe ao adulto também repertoriar essa criança com coisas, com leituras de qualidade, com obras de qualidade, né, com coisas que aquilo realmente vá agregar para a criança em alguma coisa. Nada contra Peppa Pig, enfim, nada contra. Mas eu acho que há espaço para as duas coisas, sabe? E essa foi a nossa entrevista com Carol Speaker. Muito obrigado por acompanhar a entrevista. Se quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Carol, basta acessar o link que tem na descrição da página no Facebook, Carol Speaker Conta. Acesse também os nossos links do site e da nossa página no Facebook e no Instagram. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe nosso trabalho. Muito obrigado, Carol. Obrigada.